Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que por esteja tudo na paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal para a gente responder mais uma bateria de questões de informática. Prepara aí o teu material e vamos lá iniciar. José está terminando de digitar um texto de 50 páginas que será impresso e encadernado. Ele precisa configurar o documento de forma a garantir que o texto não fique sobreposto ou muito próximo do espaço destinado à encadernação. O recurso dentro do editor de texto que permite essa configuração é... Então, essa daqui é a folha do Writer, onde José está digitando o seu conteúdo e ele deseja encadernar esse arquivo. Então, ele precisa garantir que esse espaço da margem esquerda não fique pequeno ao ponto de a encadernação ficar sobreposta ao conteúdo. E você consegue fazer essa configuração, garantir que a encadernação não fique sobreposta, configurando a medianiz dentro do Writer. Então, gabarito da nossa questão, letra A. E para você visualizar mais uma vez onde você pode encontrar esse recurso, você vem aqui no menu Formatar, vem na opção de Estilo de Página. Aqui você vai ter a opção de página e veja, você consegue configurar as margens, inclusive a medianiz. Então, você vai definir um valor para garantir que a encadernação não fique sobreposta no conteúdo do arquivo. No PowerPoint, há diferentes opções no que se refere ao intervalo de impressão. Uma dessas opções é... Então, dentro do programa, existe a possibilidade de você fazer impressões personalizadas. Então, eu estou aqui dentro do programa e por meio do atalho Ctrl+P, eu sou direcionado para a área de impressão do arquivo. E aqui nas configurações, veja que eu posso selecionar a forma com a qual eu desejo escolher aqui os tipos de impressão, digamos assim. Então, eu posso imprimir todos os slides, imprimir uma seleção, imprimir o slide atual e um intervalo personalizado. Então, eu tenho essas 4 possibilidades de impressão do arquivo. Então, retornando aqui para as alternativas, a gente consegue ver que existe a possibilidade aqui dentro das formas de impressão do arquivo, o que se encontra na letra A, o slide atual, que é justamente, veja mais uma vez, uma das possibilidades de impressão aqui nas configurações, imprimir slide atual. Então, o gabarito da nossa questão, letra A. No Microsoft Word, o recurso Controlar alterações permite que os usuários acompanhem modificações feitas em um documento, facilitando a revisão e colaboração entre diferentes editores. Ao ativar essa funcionalidade, todas as inserções, exclusões e alterações de formatação são registradas e destacadas no texto. Qual é o procedimento correto para ativar o recurso Controlar alterações no Word? Então, o que é que essa questão está falando aqui para a gente? Eu vou abrir o programa, nós estamos aqui dentro do Word, e veja que clicando na guia Revisão, nós temos a opção de controlar alterações, que inclusive possui um atalho. Ctrl+Shift+E, faça essa anotação aí. Por meio desse atalho, você consegue ativar o controlar alterações. Então, ativando aqui essa funcionalidade, veja agora como as alterações feitas nesse documento vão aparecer. Eu vou digitar uma palavra e veja que ela vai aparecer vermelha e sublinhada. Agora, quando eu excluir uma palavra, essa alteração vai se mostrar aqui na cor vermelha com um taxado. Então, quando você adiciona, aparece ali em vermelho sublinhado, quando você exclui, vermelho taxado. Então, agora que você viu como funciona e já sabe em qual guia você encontra esse recurso, nós vamos retornar para as nossas questões e veja o que diz a letra C. Para ativar esse recurso, você precisa navegar até a guia Revisão
e ativar a opção controlar alterações, que inclusive você acabou de ver que você consegue ativar esse recurso por meio do atalho tecla Ctrl mais Shift mais letra E. Então, gabarito da nossa questão, letra C. Um pesquisador está ajustando sua apresentação utilizando o PowerPoint e precisa inserir informações como o seu nome e a data em todos os slides de forma automática. Assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade mais indicada para o pesquisador atingir o seu objetivo. Então, abrindo aqui o programa, o PowerPoint, você vai conseguir colocar informações na sua apresentação de modo que você não precise estar sempre configurando, que você não precise estar sempre colocando aquela formatação, uma informação específica. Você vai fazer isso por meio da guia Exibição ou em outras versões você vai encontrar a guia Exibir. E no grupo Modos de Exibição Mestre, você vai clicar em Slide Mestre. Então aqui existem os modelos que você vai escolher. Você pode aplicar, por exemplo, um padrão de formatação com relação ao visual, ao layout. E veja, tudo isso vai ser aplicado de forma automática quando você escolher o Slide Mestre. Então, a partir do momento que você colocar as informações aqui, elas vão aparecer de forma automática em todos os slides. Você não vai precisar ficar configurando. Então, retornando aqui para as nossas alternativas, você conseguiu verificar que o pesquisador ele vai conseguir colocar, por exemplo, as informações de nome e data de forma automática utilizando um slide mestre. Então, gabarito, letra A. Um servidor público está avaliando a possibilidade de compra de um dispositivo de armazenamento. Para isso, está estudando as características do SSD em contraposição ao HD. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do SSD. Então, nós vamos ter uma questão que trata do confronto de características de um SSD e HD. Letra A. Maior consumo de energia. O SSD tem um menor consumo de energia quando comparado ao HD. Portanto, letra A, falsa. Utilizam discos magnéticos e cabeçotes móveis. Item falso. Essa é uma característica do HD. O SSD utiliza chips de memória flash. Apresenta partes mecânicas frágeis. Item falso também. Isso aqui é uma característica do HD. Letra D. Menor tempo médio de acesso aos dados. Essa é a nossa alternativa correta, letra D. De fato, o SSD ele possui uma maior velocidade em relação ao acesso de dados. Letra E. Preço de mercado habitualmente mais barato. Item falso. O SSD ele tem um custo mais elevado quando comparado ao HD. O que significa a letra S no protocolo HTTPS? Então, na questão anterior, nós vimos o protocolo HTTP, que se trata do protocolo de transferência de hipertexto, e agora nós temos o protocolo HTTPS, que nada mais é do que a fusão do protocolo HTTP mais o protocolo de segurança SSL ou TLS. Então, a letra S indica que o protocolo ao qual nós estamos nos referindo aqui, no caso o HTTPS, é um protocolo que traz segurança à navegação. Então, gabarito, letra A. Mas não deixe de fazer aqui essas anotações para você entender como surge o protocolo HTTPS. Ele é a soma do protocolo HTTP mais o protocolo de segurança SSL ou TLS.
Qual dos dispositivos a seguir relacionados é considerado um periférico de entrada? Então, periféricos são equipamentos, hardwares, que trazem funcionalidades ao computador. E nós podemos classificar esses periféricos como sendo periféricos de entrada, um periférico de saída ou um periférico híbrido. O periférico de entrada é todo dispositivo que envia uma informação para dentro do sistema computacional. Um periférico de saída é um hardware que envia uma informação para fora do sistema operacional. E o dispositivo híbrido é um hardware que tem uma característica ora operando como dispositivo de entrada, ora como dispositivo de saída. Então, olhando aqui para as alternativas, a gente vai ver o seguinte: na letra A, que é o gabarito da nossa questão, o teclado é um periférico de entrada, porque a partir do momento que você vai digitando, aquelas informações estão sendo enviadas para dentro do computador, para dentro do sistema computacional, ali no sistema operacional, você está enviando aquelas informações. Então, o gabarito da nossa questão, item A. No item B, um projetor, um data show, é um dispositivo de saída, envia uma informação para fora do sistema operacional. Um monitor também é um dispositivo de saída e uma impressora também é um dispositivo de saída. Então, o gabarito da nossa questão, letra A. Essa questão ela merece um pouco de atenção para que você não caia em algumas pegadinhas. Quando você tiver um monitor sensível ao toque, o que nós conhecemos também como touchscreen, nesse caso, você tem um dispositivo de entrada e saída, porque aquele monitor, além de enviar informações para fora do sistema computacional, como você está ali vendo a tela, vendo as informações, você pode clicar nesse monitor e selecionar o que você deseja. Então, nesse caso, a questão tem que ser bem específica, a alternativa tem que ser bem específica. Monitor touchscreen, sensível ao toque. Nesse caso, é um dispositivo híbrido, tanto de entrada como de saída. E essa mesma observação vale para a questão da impressora. Quando você tem uma impressora puramente com a função de imprimir, você tem um dispositivo de saída. Mas quando essa impressora ela é uma impressora multifuncional, ou seja, que possui a característica de imprimir, ou seja, uma característica de saída, mas também tem a característica de ser um scanner, ou seja, você consegue escanear documentos. Então, nesse caso, ela está operando na função de entrada. Então, a impressora multifuncional é um dispositivo híbrido, né? Então, vale estar atento a essas questões. Observe a seguinte estrutura de arquivos no explorador de arquivos do Windows 11, ambos em suas configurações padrão. Então, aqui já vale uma atenção. Nós temos a estrutura e veja que você se encontra posicionado na pasta 2024 e dentro dessa pasta existem esses arquivos, duas pastas e um arquivo compactado. Como é que eu sei disso? Porque a extensão .zip me identifica aqui um arquivo compactado. Então, vamos ver o que a questão continua dizendo. Um servidor público selecionou a pasta edificações, portanto, essa pasta aqui, clicou com o botão direito e, em seguida, clicou na opção enviar para, depois, pasta compactada. O que foi que aconteceu nesse momento? Ele acabou de compactar essa pasta edificações. Só que, veja bem, já existe um arquivo compactado com esse mesmo nome. O Windows não permite que existam dois arquivos com o mesmo nome. Então, o que é que vai aparecer aqui dentro da pasta 2024? Vai aparecer esse mesmo desenho de uma pasta compactada
com o nome edificações. Como o nome não pode ser igual, porque já existe uma pasta nomeada, um arquivo nomeado assim, o Windows vai nomear edificações 2 e colocar a extensão .zip. Então, é isso aqui que vai aparecer. Então, após a execução dessa ação, é correto afirmar que, olha o que aqui diz a letra A, um arquivo com o nome sugerido de edificações 2.zip será criado na pasta 2024. Gabarito correto, foi o que a gente acabou de ver aqui. Durante o atendimento ao público, um servidor percebe que a impressora não está funcionando. Ao verificar, constata que o cabo USB está desconectado da CPU. Nesse caso, a impressora é classificada como... Então, nós precisamos aqui classificar a impressora como um determinado dispositivo. Vale a pena ressaltar o seguinte: periféricos são dispositivos que você conecta ao computador para ter uma funcionalidade adicional. Então, existem os periféricos de entrada, que enviam informações para dentro do sistema computacional. Existem os dispositivos de saída, que enviam informações para fora do sistema computacional. E existem os dispositivos híbridos, que funcionam ora como dispositivo de entrada, ora como dispositivo de saída. Então, nesse caso da impressora, nós temos um dispositivo, um periférico de saída. Então, a impressora se encaixa aqui no periférico de saída. Portanto, gabarito, letra D. No contexto do uso do Gmail, alguns recursos estão disponíveis para ações a serem feitas após o recebimento de um e-mail. Tais recursos são representados por ícones. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o significado dos ícones a seguir. Então, beleza, nós temos 3 ícones em tela e, para ir direto ao ponto, o que é que você consegue fazer ao receber um e-mail e clicar nesses ícones que nós estamos vendo aqui? Para o primeiro ícone, nós temos a opção de responder. Para o segundo ícone, a opção de encaminhar. E para o terceiro ícone, a opção de responder a todos. Então, seguindo essa ordem, o gabarito da nossa questão é o item C. João está criando uma fórmula para multiplicar o valor da célula A2 pelo valor da célula B2 e quer que, ao copiar a fórmula para as linhas seguintes, as referências de células se ajustem automaticamente para A3 vezes B3, A4 vezes B4 e assim por diante. Qual fórmula deve ser usada na célula C2 para isso? Então, para que você consiga entender o que é que a questão está pedindo, a gente vai aplicar aqui na prática. Então, veja, eu vou fazer a multiplicação de A2 vezes B2. Então, eu preciso iniciar a fórmula com o sinal de igual. Vou colocar A2 vezes B2. Então, a construção é essa aqui, igual a 2 vezes B2. E o resultado, 2 vezes 2, 4. E a questão diz o seguinte: ao copiar o conteúdo dessa célula para as demais células, fazendo a multiplicação de A3 vezes B3, A4 vezes B4, a gente vai ter aqui os seguintes resultados. Porque o Excel vai copiar baseado na nossa fórmula inicial. Então, retornando aqui para as nossas questões, para as nossas alternativas, você conseguiu verificar que a construção
é a que se encontra na alternativa C, o gabarito da nossa questão. Então, igual a 2 vezes B2. Qual é a principal diferença entre Microsoft SharePoint e Microsoft OneDrive no contexto de colaboração e armazenamento de arquivos? Essa questão nós vamos resolver por eliminação, pegando o conceito do OneDrive, que nós já vimos em questões anteriores, que se trata de um serviço de armazenamento em nuvem, onde você consegue ali fazer o upload dos seus arquivos e acessar remotamente a partir de qualquer dispositivo. Então, procurando aqui o conceito do OneDrive na letra A, onde ele diz que é utilizado para colaboração e compartilhamento em equipes, veja que essa definição não se encaixa na principal característica do OneDrive. Então, o item falso. Vamos aqui para a letra C. O OneDrive serve apenas para editar documentos em tempo real. Essa aqui também não é uma característica do OneDrive, item falso. OneDrive permite colaboração e criação de novos documentos em equipe. Também não se trata de uma funcionalidade do OneDrive, ainda que você possa compartilhar os seus arquivos ali, mas isso aqui, essa criação de novos documentos em equipe, não se trata de uma característica ali, de fato, do OneDrive. Então, item B, por eliminação aqui, nós encontramos que o SharePoint é uma plataforma de colaboração para equipes e empresas, permitindo o gerenciamento e o compartilhamento de documentos e informações em grupo, enquanto o OneDrive é mais focado no armazenamento de arquivos individuais e compartilhados, com capacidade de sincronização entre dispositivos. Então aqui, de fato, tudo bonitinho para os conceitos. Gabarito da nossa questão, letra B. Qual protocolo é responsável por atribuir endereços IP automaticamente em uma rede local? O DNS é o protocolo responsável por fazer a conversão de uma URL em um número IP. O protocolo FTP é o protocolo responsável por fazer transferências de arquivos. O protocolo HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto que faz o carregamento das páginas web para o seu navegador. E o protocolo TCP é um protocolo de transporte de pacotes. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra C, o DHCP é responsável por atribuir de forma automática endereços IPs a dispositivos que se conectam à rede. Esse recurso no PowerPoint permite que você escreva notas do tipo lembretes para auxiliá-lo em alguma tarefa. Estas não aparecem no modo de apresentação de slides, e sim quando se deseja imprimir os slides. Marque a alternativa correta, que corresponde ao recurso no PowerPoint descrito. Então, o gabarito da nossa questão é o item C, onde por meio do painel de anotações, e isso aqui é, além do gabarito, uma informação bem importante para que você leve para a sua prova, é que por meio desse painel de anotações, as anotações que são feitas não aparecem na apresentação, mas sim apenas quando se deseja imprimir o slide, imprimir o arquivo. Então essa informação vai aparecer lá, essa anotação. E onde você consegue visualizar esse recurso dentro do programa? Aqui embaixo, na parte inferior, em anotações, você clica e vai abrir aqui a área para que você insira a sua informação. Então, gabarito da nossa questão, item C. O uso do correio eletrônico, e-mail, é fundamental na comunicação corporativa e pessoal. Ferramentas como o Mozilla Thunderbird permitem gerenciar múltiplas contas de e-mail com suporte a protocolos como POP3, IMAP e SMTP. No entanto, o envio e o recebimento de mensagens envolvem riscos relacionados à segurança da informação, como phishing, spoofing
e disseminação de malwares. Considerando o funcionamento do correio eletrônico, as funcionalidades do Thunderbird e os princípios de segurança da informação, assinale a alternativa correta. Item A. O protocolo POP3 permite acesso simultâneo e sincronizado à conta de e-mail em múltiplos dispositivos, mantendo as mensagens armazenadas no servidor. Item falso. Essa característica é do protocolo IMAP. Item B. O Thunderbird não oferece suporte nativo à criptografia de e-mails, sendo necessário o uso de complementos como o Enigmail para implementar o padrão OpenPGP. Eu vou deixar esse item em aberto, vamos passar para o próximo. O protocolo SMTP é responsável exclusivamente pelo recebimento de mensagens nos clientes de e-mail como o Thunderbird. Item falso, o protocolo SMTP é responsável por enviar um e-mail e inclusive há até um mnemônico para esse protocolo. Sua mensagem está partindo, então item falso. Spoofing refere-se à interceptação de mensagens criptografadas sem autorização do destinatário. Item falso, o spoofing se refere a uma técnica de camuflar a identidade, por exemplo, de um remetente de e-mail. Item E, o uso de autenticação em 2 fatores no cliente de e-mail compromete a confidencialidade das mensagens. Não tem nada a ver aqui, já item falso. Então, por eliminação, nós chegamos aqui à conclusão de que o item B é o item correto. Então, o Thunderbird ele não oferece de forma nativa essa possibilidade de criptografia de e-mails. Com base no Excel, analise a figura 2 a seguir. Então, aqui nós temos alguns botões com recursos presentes no Excel e a questão pede para a gente assinalar a alternativa que indica a guia na qual as opções apresentadas estão disponíveis. Então, mais uma vez, a gente indo aqui no programa, dessa vez, no caso, no Excel, e na guia inserir, aqui já selecionada, você consegue verificar no grupo texto, aqui nessa posição, os ícones que a questão trouxe para a gente. Então, inserir caixa de texto, cabeçalho e rodapé. Mais acima você tem a opção de adicionar uma linha para assinatura e aqui o botão para inserir um objeto. Então, retornando aqui para as nossas alternativas, nós conseguimos verificar que esses recursos estão presentes na guia inserir. Eu faço questão de mostrar esses recursos na prática dentro do programa, porque essas questões gostam de abordar essa dinâmica de perguntar em qual guia os recursos se encontram. Então, você pausa o vídeo, tira um print, faz ali as suas anotações, porque vira e mexe você vai encontrar esse tipo de questão. Só para trazer um bizu aqui, essa questão você poderia matar pensando o seguinte: se você precisa adicionar uma caixa de texto, se você precisa adicionar um cabeçalho, um objeto, você está precisando inserir essas informações. Então, basicamente, ali você poderia raciocinar que esses recursos estão presentes na guia inserir, gabarito da nossa questão, letra A. Para alterar a proporção de tela de uma apresentação no Microsoft PowerPoint de 4:3 para 16:9, qual é o caminho correto? Então, você vai encontrar essa opção na guia Design, no grupo Personalizar, aqui no canto direito superior, Tamanho do slide. Então, veja que aqui eu posso personalizar o tamanho do slide, assim como a questão está pedindo aqui nas duas formatações, nos dois tamanhos, tá? Então, voltando para as alternativas da questão, você consegue ver que o caminho é guia
Design, tamanho do slide, e essa opção de tamanho do slide está presente no grupo personalizar. Então, item correto da nossa questão, D. Utilizando a planilha do Google Workspace, um usuário digitou a seguinte fórmula na célula A1, menos 1 mais A1. Para que a fórmula funcione corretamente, apresentando o resultado 0 na célula A1, deve-se digitá-la da seguinte forma. Então, essa questão aqui, ela quer única e exclusivamente saber se você sabe como se inicia a fórmula na ferramenta de planilhas do Google. E você inicia a fórmula utilizando o igual. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Essa é a forma como você tem que digitar para obter o resultado desejado. Então, nós finalizamos mais um bloco de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que deseja aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar um link na descrição do vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você cada vez mais aprimorar o seu conhecimento e chegar bem preparado no dia da sua prova. Valeu, um forte abraço e até a próxima!